Eu quero compartilhar com você a preciosa palavra de Deus nesta manhã, em que nós estamos findando essa semana tão preciosa, na comemoração do dia da Páscoa, em que o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós, em que outrora, antes mesmo de Jesus morrer e ressuscitar, o Senhor usa cordeiros para a libertação do seu povo do Egito e ordena que todo dia 14 do mês de Abibe seja realizada uma festa chamada Páscoa, ou Páscoa, que significa libertação. Quando no êxodo, na saída, Deus abriu o mar vermelho, e eu tenho fé que Deus está abrindo mares nesta manhã, para nós passarmos. E o povo de Deus passou, e Miriam pegou o tamborim, e do outro lado uniu as mulheres, e cantaram louvor ao Senhor. Tem Miriam nesta casa, nesta manhã, para adorar ao Senhor, pegar o seu tamborim, dançar na presença de Deus, dançar na presença do Senhor. O povo de Deus precisa festejar mais, ser mais festivo na presença do Senhor, porque culto é festa, culto é celebração, culto é adoração, culto é movimento no corpo, na alma e no espírito. Então hoje eu quero meditar com você no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos ler aqui alguns versículos que fala sobre Cristo, o Cordeiro Pascual, ou Pascal, foi sacrificado por nós, e em que a festa deve ser celebrada não com um fermento velho, mas com um fermento novo, não com o fermento da maldade, da perversidade, mas com o fermento da sinceridade e da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Versículos 4. Vamos ler até o versículo de número 9. Quantos encontraram? Digam glórias a Deus. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar com pessoas imorais. Amém? Tome seu assento. É claro que Paulo, literalmente, não está dizendo isso a você, Catedral Bíblica da Fé, mas à igreja de Coríntios, porque estava, nesse momento, passando por uma situação de incesto, de imoralidade, visto que um enteado agora tem um ato sexual com a sua própria madrasta, e isso é descoberto diante da igreja. E isso é condenado, porque é pecado imoral diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. E Paulo, então, está exortando a igreja a excluir do rol de membro, do convívio eclesiástico espiritual, este casal. Paulo usa uma expressão muito forte: lance-os a Satanás, lance-os para fora, entregue-os ao domínio do pecado em que eles iniciaram, e não se associem a pessoas imorais como eles. Paulo está condenando todo tipo de imoralidade dentro da igreja, porque a Bíblia nos diz, e o próprio João vai nos dizer também em Apocalipse, que os imorais não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus.
E Paulo está coordenando a igreja a andar em santidade. E Paulo então traz para esta doutrina a igreja de Corinto, que está agora sendo enfraquecida, porque o pecado enfraquece a igreja. Quem concorda comigo, diga amém. O pecado enfraquece a igreja. Quando nós estamos lutando para a santificação da nossa vida, do nosso vaso, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para a santificação da igreja, mas de repente há um ato de imoralidade escondido, um pecado, e não existe pecadinho nem pecadão, isso contamina o seio da igreja, ou seja, o ambiente espiritual da igreja, interfere no agir de Deus, impede o agir de Deus e abre brechas para Satanás trabalhar no meio da igreja. Não se sente a presença do Espírito Santo, não se sente o poder de Deus. O pecado vai anulando e cancelando toda a ação do Espírito Santo dentro da igreja e traz o esfriamento espiritual. A igreja de Corinto estava exatamente nesse contexto, se esfriando, esvaziando. Começam então as contendas, alguns começam a fazer grupos dentro da igreja e dizer ser de Paulo, outro de Apolo, outros de Cefas e outro de Cristo. E Paulo começa então a corrigir a igreja severamente, com rigidez, para que a igreja entre na posição. Então se descobre que dentro da igreja está acontecendo um quase incesto, porque não era a mãe, mas era a madrasta desse jovem. Eles estavam se relacionando sexualmente, e Paulo descobre e orienta a igreja que os expulse de dentro da igreja. E Paulo então diz à igreja que esta igreja está invalidando o sacrifício de Cristo, e então lembra que Cristo é o Cordeiro Pascal, ou seja, Cristo é o sacrifício perfeito. Você pode levantar a sua mão e declarar isso? Cristo é o sacrifício perfeito, o sacrifício único, que Deus não encontrou na mão dos homens, porque outrora os homens apresentavam sacrifícios de animais, e o sacrifício que representa a Páscoa é o sacrifício de um coelho? Não. É o sacrifício de um ovo de Páscoa? Não. Essas ideologias surgiram no Egito, na China, e assim foram acrescentando as festas que socialmente começaram a serem realizadas para comercialização e lembrança da Páscoa. Porém, o verdadeiro animal sacrificado para a libertação do povo de Deus chama-se Cordeiro, em que Deus orienta já no Egito, ainda no Egito, melhor dizendo, que as famílias deveriam matar um cordeiro e aspergir o sangue sobre o umbral das portas, e aonde estivesse uma porta com o sangue de um cordeiro manchado no umbral desta porta, o anjo da morte, que passaria à meia-noite, iria passar por esta porta, mas o anjo da morte não entraria e não mataria quem? O primogênito da família. Eu quero profetizar que o sangue do Cordeiro está sobre o umbral da sua porta, da minha porta, e todo espírito de morte vai ter que passar direto. Levanta a tua mão e declare isso comigo nesta manhã. Todo espírito de morte vai passar direto, não vai entrar à minha porta, não vai matar o meu primogênito, a minha primogênita, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra em nome de Jesus de Nazaré. E nós conhecemos muito bem a história e sabemos que aonde havia a marca da mancha de um cordeiro sobre o umbral de uma porta, o anjo que for enviado para matar os primogênitos na 10ª praga no Egito passava direto, mas aonde não havia a marca de um cordeiro na porta ou no umbral da porta, o anjo passava e a morte alcançava o primogênito daquela localidade, daquela família, inclusive o filho de Faraó.
Faraó. E assim então Faraó sentiu o peso da mão de Deus pela última praga e libertou o povo de Deus. E quando o povo está chegando próximo ao Mar Vermelho, Faraó já havia mudado de ideia e ele alcança praticamente o povo, e o povo consegue atravessar. O meu Deus é Deus de milagre, o meu Deus é Deus de milagre, o meu Deus é Deus de milagre. Alguém poderia dizer: mas o Mar Vermelho, as águas eram baixas. Se as águas eram baixas e o povo de Deus passou, então por que Faraó, seu exército e seus cavalos e cavaleiros morreram afogados? Não há argumento para milagre. Levante a tua mão e declare: não há argumento para milagre. Quando Deus faz, Deus faz. Quando Deus opera, Deus opera. Quando Deus declara, Deus declara. Quando Deus abençoa, Deus abençoa. Levanta a mão sobre o teu irmão e diga: Deus te abençoou e você está abençoado. Não há argumento quando Deus declara milagre na nossa vida. E então Faraó e seu exército morrem afogados, porque as águas retornam. E lá no meio daquele povo tem uma mulher que decide adorar. Tem mulher que decide adorar aqui nesta manhã? Cadê as mulheres que decidem adorar? Levante a mão e dê um grito de glória. E o nome dela é Miriam, a mesma que atrasou a viagem desse povo por 7 dias, a mesma que murmura, a mesma que fica leprosa. Posteriormente ela está adorando, e ela então reúne um grupo de mulheres e começam a bailar, cantando do outro lado. Do outro lado você vai cantar, porque a ordem de Deus é fazer festas. Então ali Deus ordena ao seu povo que em todo dia 14 do mês de Abibe, do mês de abril, o povo deve celebrar uma festa chamada Festa da Páscoa, para que o povo se lembre da sua libertação, da sua saída do Egito. E isso então começa a acontecer. Porém Deus olha para o homem, vê a imperfeição no homem e vê que tudo que o homem faz é imperfeito, e Deus precisa trazer, vê a necessidade de trazer um sacrifício perfeito, e ama o mundo de tal maneira e dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vem e morre por nós, e o diabo está festejando, e o inferno está festejando. Por favor, segura na mão de alguém e diga: o diabo vai festejar por pouco tempo. Diga para alguém: o diabo vai festejar por pouco tempo. Diga para alguém: o inferno vai festejar por pouco tempo. Levante a tua cabeça, estufe o teu peito, porque a ressurreição está chegando. A ressurreição está chegando. A ressurreição está chegando. Deus vai ressuscitar os teus sonhos, Deus vai ressuscitar os seus propósitos, Deus vai ressuscitar a tua força. Você vai voltar a festejar, e o diabo e o inferno vão ter que se calar, porque a morte não vai alcançar a tua vida espiritual, não vai alcançar a tua vida familiar, sentimental, emocional, porque a pedra fora arrancada, o túmulo está vazio. Aleluias. Ele não está mais aqui, disse o anjo. Ele não está mais aqui, e ele agora está morto em uma cruz. E todos disseram para ele: não és tu Salvador, não és tu Cristo. Não dissera que salvaria o mundo, salva-te a ti mesmo. Mas se esqueceram que quando foram prendê-lo, os soldados, os religiosos e alguns do povo foram com espada e varapaus para prendê-los, e ele disse: por que vocês vêm a mim com espada, com varapaus? Se eu quisera, eu pediria ao meu Pai, ele enviaria uma miríade de anjos para me proteger. E todos caíram no chão, e assim por 2, 3 vezes acontecera. E quando Pedro pega uma espada e arranca a orelha do soldado Malco, Jesus disse: não faça isto, porque todo aquele que ferir com espada será
ferido. Jesus está dizendo nesse momento: eu não vim para encarcerar, eu não vim para aprisionar, mas eu vim para libertar os que estão cativos. A cruz não vai poder me prender, a cruz não vai poder me aprisionar, a cruz não é o meu fim, a morte não é o meu fim. Você pode levantar a tua mão e dizer: a morte não é o meu fim. Se você crê nisso, diga com fé: a morte não é o meu fim, é o começo da minha eternidade. Aleluia! Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! A morte não é o fim do servo do Senhor, da serva do Senhor. A morte é o início da tua festa. Aleluia! Aleluia! A morte é o dia da recepção do teu espírito no céu. Você chega e já está lá o povo já te esperando para te receber. Oh, aleluia! E não são pessoas comuns, além das que você conheceu. Você vai ver Moisés, Abraão, Isaac. Já pensou sentar numa mesa para tomar um cafezinho com Enoque e perguntar: Enoque, como é que foi? Poucos falou de você. A Bíblia só diz que você andou com Deus e para Ele fora trasladado. Ninguém falou da sua família, ninguém falou da sua vida, ninguém falou dos milagres. Já pensou você perguntar para Moisés: e aí, Moisés, está tudo firme? Tudo bem? Você passou um tempo difícil? Já pensou você sentar com Sara e falar assim: como é que você conseguiu ter filho com 90 anos? Segura na mão do teu irmão e diga: Deus preparou um tempo melhor para você. Só que para esse tempo chegar, não é difícil, porque ele vai chegar. A questão não é o tempo chegar, a questão é você chegar a esse tempo. E Paulo está dizendo para esta igreja: está chegando o tempo em que a igreja há de ser arrebatada, mas é necessário que você, igreja, se prepare para esse tempo. Sabe, irmãos, que alegria será o dia do arrebatamento da igreja, em que eu vou olhar para você e você vai olhar para mim, e não vai me ver e eu não vou te ver. Já pensou a gente aqui dentro da igreja e Jesus arrebatar todo mundo e não ficar ninguém? Segura na mão do teu irmão e diga: nem que se for colado no teu pé eu vou. Diga para ele: não dependa da minha salvação, opere a sua. Diga para ele: não dependa da minha salvação, opere a sua, porque a salvação é individual. Diga: se você ficar colado no meu pé, o meu pé vai ficar aqui. Eu vou no Espírito. Pense no dia do teu arrebatamento. Por isso que o próprio Paulo diz: nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor na presença do Senhor. Escute, o que essa igreja está vivendo não é algo tão distante, porque muitas igrejas estão vivendo nos dias de hoje. A imoralidade entrou, o fermento velho está dentro da igreja. O fermento da maldade, da perversidade, da imoralidade, da concupiscência, dos olhos concupiscentes. O que é concupiscência? Concupiscência é indecência desordenada, é imoralidade desordenada, é a pessoa viciosa ou viciada em imoralidade, não consegue ter um olho santo, não consegue olhar para o sexo oposto e ver aquela pessoa como uma filha de Deus, como uma criatura do Senhor, não consegue olhar para um sexo oposto e olhá-la com um amor santo, já olha
cobiçando, já olha desejando, já olha pensando em 1001 maravilhas, entre aspas, e não consegue olhar com respeito, não consegue falar uma palavra com respeito, não consegue pensar com respeito, não consegue conversar com respeito, não consegue viver uma vida respeitosamente, uma vida santa. E essas coisas nos preocupam. Por quê, igreja? Porque João diz que nenhuma coisa impura entrará no céu, não entrará impureza, o impuro não entrará no céu. Então, se há alegria em nosso coração em saber que a igreja pode ser arrebatada em qualquer momento, também há tristeza em saber que alguns podem ficar porque preferiram sujar o seu corpo, o seu vaso, a sua vida com as impurezas, com as iguarias do Egito, com as iguarias de Babilônia, não conseguiram se purificar como Daniel e seus amigos fizeram, então perderam o direito de entrar pela porta, não receberam do mestre a boa palavra: vinde e gozai no reino do meu Pai. Ah, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem uma palavra boa para você nesta manhã. Deixa o fermento velho e comece a usar o fermento novo. As irmãs sabem muito bem o que se trata, o que acontece quando um fermento estragado é usado para fazer a massa de um bolo. As irmãs sabem o gosto que fica, as irmãs sabem como fica a estrutura dessa massa. Não fica nada bom, não presta. E o que não presta, diga para alguém que está perto de você: o que não presta, disse Jesus, tem que ser jogado fora. O que não presta tem que ser arrancado e jogado fora. Então, se não presta, diga para alguém: se não presta, joga fora. 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 Mas joga agora, joga hoje, joga já, porque amanhã pode ser tarde, porque depois pode ser tarde. A festa não pode acabar aqui, a festa não pode parar aqui. Aí Paulo está dizendo: olha, o orgulho de vocês não é bom, joga isso fora. Reconheça o pecado, reconheça o estágio miserável, desgraçado da alma de vocês, reconheça a vaidade, reconheça que vocês estão distanciados de Deus, reconheça que vocês não estão mais debaixo da graça de Deus, reconheça que a festa de vocês está sem graça, porque o cordeiro foi colocado do lado de fora. O cordeiro não pode ficar do lado de fora da festa, porque a razão da festa é Ele, a festa é para Ele, a festa é dele, e a festa tem que ser com Ele presente. E essa festa não pode acontecer só num espaço feito por mão de homens, mãos humanas, porque Ele não habita em casa feita por mão de homens. Sabe por que Jesus está aqui? Porque você está aqui. Se esse lugar estivesse vazio, Jesus não estaria aqui. Levanta a tua mão e diga: glória a Deus, porque Jesus só está aqui porque eu estou aqui. E Paulo está dizendo isso para eles: olha, igreja de Corintos, avaliem a vida de vocês, o Cordeiro não está presente, Ele é o Cordeiro Pascal, foi Ele que foi sacrificado por vocês, e vocês estão fazendo a massa com fermento velho, o fermento da maldade, da adversidade, da contenda, da perversidade, dos julgamentos, dos pensamentos que não são de Deus, das atitudes que não são de Deus. Ó igreja de Corintos, ó igreja Catedral Bíblica da Fé, o Cordeiro não pode ficar do lado de fora, o Cordeiro tem que estar do lado de dentro.
Paulo está dizendo que não suporta olhar para a igreja e não ver o cordeiro. Paulo está dizendo que não pode ir lá participar do culto se o cordeiro não estiver presente. Paulo está dizendo que não pode fazer parte deste rol de igreja ou de membresia se a cabeça não for o cordeiro. Sabe, quando a gente entra em casa e não vê Jesus em casa, quem já entrou em casa e sentiu que Jesus tinha saído? Isso é muito ruim. É aquele dia que você entra em casa, está todo mundo brigando, está todo mundo com confusão, está todo mundo aborrecido, está todo mundo chateado, parece que Jesus não está em casa. Aí você diz assim, melhor eu ir para a rua, eu procurar Jesus lá fora e dizer, Jesus, vamos para dentro da minha casa comigo, que o negócio lá está estreito, o negócio lá está feio demais, o negócio lá parece que o Senhor não está lá e o diabo tomou o lugar, mas se o Senhor for comigo, eu tenho certeza que a contenda vai acabar, que o problema vai acabar. Aí Jesus vai contigo, pega na tua mão, vamos embora meu filho, e ele entra na tua casa, e quando Jesus põe o pé no portão com você, o diabo já sente a presença dele, filho, não dá mais para ficar, eu tenho que sair, porque Jesus está chegando com o dono da casa. Aí ele entra na casa com você, e então o diabo tem que bater retirada, e aonde havia morte entra a vida, aonde havia briga entra a paz, aonde havia confusão todos se equilibram, se orientam, aonde havia o ódio, o amor começa a reinar, porque aonde Jesus está, tudo é céu. É o que Paulo está dizendo. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Tira o fermento, porque o pão asmo era um pão sem fermento. Os judeus não comiam fermento. O pão tem que ser sem fermento. Porque o fermento, diga para o teu irmão, olha para ele primeiro, olha para ele, olha para o corpinho dele, diga assim, o fermento incha. Calma, Ronaldo. O fermento incha, ou seja, numa configuração, o fermento incha a alma fica vaidosa, fica orgulhosa, fica soberba. Sabe, aquele dia que a gente acha que é alguma coisa mais do que alguém? Sabe aquele dia que a gente está tão vaidoso, tão orgulhoso, que a gente olha para o irmão assim com o nariz empinado, ou de lado assim, como se eles não fossem nada e a gente fosse alguma coisa? Aí Paulo está dizendo, ei, está acontecendo com vocês, vocês estão orgulhosos, porque era uma igreja rica, porque era uma igreja poderosa, porque era uma igreja que estava ali numa boa localização, então todos estão achando que um templo bonito, que poltronas aconchegadas, confortáveis, um lugar refrigerado, climatizado, então isso é o suficiente. Olha, eu quero dizer uma coisa, o que faz a diferença de uma igreja para com a outra é se o cordeiro está dentro dela ou se o cordeiro está do lado de fora. O cordeiro está aqui dentro? O cordeiro está aqui dentro? Dê um aplauso para ele, por favor. Aleluia! Aleluia! Escute, Paulo não está dizendo se você tem que comer só peixe nesse dia, camarão, bacalhau, lagosta, frutos do mar, carne, não é? Contrafilé, filé mignon, alcatra, até a carne moída. Paulo não está definindo o que você tem que comer. Paulo está dizendo o que você não tem que ter na sua alma. O orgulho, a vaidade. Paulo não está ditando uma doutrina de alimentação. Paulo não está, isso vem da religiosidade, do catolicismo. Isso é um costume que se traz da tradição. Na Semana Santa, meu Deus, ninguém pode comer carne. Eu comi um contrafilé, um bifão, porque a minha esposa falou assim, Ronaldo, compra lá 1 quilo de carne moída. Eu falei, tenha misericórdia de mim, Jesus. Aí corri, comprei carne moída, mas não sou bobo, comprei também um contrafilé. Aí pode fazer a carne moída para fazer, mas faz um bifinho para mim. Porque carne, diga para o teu irmão, carne é para mastigar, irmão. E carne moída você não mastiga, não dá.
Não dá, né? Eu até pensei em comprar um peixe, falei, não, vou comprar a carne mesmo. Estou aqui feliz com Deus, cheio do Espírito Santo, porque não há um ensinamento sobre isso, uma doutrina sobre isso. Aí Jesus diz, claro, entenda bem, não vai comer qualquer coisa. Jesus diz que não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Meu Deus, olha aí. Meu Senhor da glória. Não é o que entra, se é o peixe, se é o bacalhau. Você pode comer um bacalhau, compra lá 2 quilos de bacalhau. Procura lá uma promoção de R$ 45 cada quilo. E aí vai lá, e coisa deliciosa, um bacalhau com batata. Hein? Oh, meu Deus do céu, acebolado. Ah, Jesus. Usa alguém aí, meu Senhor, um azeitezinho. Usa alguém, Jesus. Usa alguém, Jesus. Oh, Deus, quem sabe hoje ainda, hein? Quem sabe hoje ainda. Ou então uma carne assada, não importa. Diga para o teu irmão, não é o que está entrando pela tua boca, é o que está saindo que faz a diferença. É o que sai quando o irmão... A pior covardia é você falar de alguém por trás. O covarde é aquele que não tem coragem de chegar na frente e falar assim, eu não gosto de você. Eu gosto sim, estou só usando exemplo. Eu não fui com a tua cara, esse bigode, esse calfanhaque. Não, está bonito. Amém ou não amém? Diga para quem está perto de você, o que sai da sua boca. Não, diga com coragem, você não tem nem coragem de falar isso para a pessoa, olha para ela e diga, o que sai da tua boca é para edificação e exaltação ao nome de Deus. Então Paulo está dizendo, tire o fermento velho, olha, a perversidade e maldade. A maldade não combina com o corpo de Cristo. A perversidade não combina com o corpo de Cristo. Posteriormente, encerrando essa palavra, na segunda carta aos Coríntios, depois de um tempo de disciplina, depois de um tempo em que esse casal é disciplinado, em que, perdoe-me, esta mulher e esses jovens são disciplinados, porque não é um casal, depois que eles são disciplinados, Paulo escreve mais uma vez à igreja de Corinto, dizendo que, orientando para que a igreja agora venha restituir a membresia desta mulher e desse jovem, venha integrá-los novamente à igreja, recebê-los. Eles já foram tratados, eles já foram disciplinados e tratados, eles foram consolidados, firmados, e agora Paulo diz, receba-os novamente. Certamente entendemos que agora eles foram disciplinados, tratados, estão curados e estão sendo reintegrados à igreja. Você está entendendo? Isso nos deixa um princípio muito poderoso, porque pode ser que alguém peque, alguém erre, e alguém se exclua ou seja excluído da convivência eclesiástica, e a gente não dê mais importância a essa pessoa, mas eu quero dizer que ainda que eu e você não venhamos a dar importância, Deus está cuidando desta pessoa, e Deus dá a ela o direito de retornar. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Deus dá o direito a ela de ser recebida novamente. Escute, nós não estamos falando de um caso simples, e a mensagem precisa ser direcionada também para isto. Nós não estamos falando de um caso simples, nós estamos falando de um pseudo-incesto, e Paulo posteriormente diz, receba-o novamente, reintegre-o novamente. Ele tem o direito, ele foi tratado, ele foi curado, ele foi consolidado, e agora ele vai ser recebido.
E pense que quando uma pessoa dessa é recebida à igreja, os pensamentos, não é? Os julgamentos, e isso Deus está vendo. E Paulo vai dizer depois: quem vos constituiu juiz diante do seu irmão? Da mesma forma que você julgar, você será julgado. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Não abre nenhum parênteses para que ninguém viva uma vida imoral, mas também abre uma expectativa para levar toda a alma arrependida e convertida do pecado e do inferno. Deus está sempre dando oportunidade para que as pessoas possam se reconsiderarem e possam serem transformadas e voltarem para o Evangelho. Concluindo esta palavra, Paulo então deixa aqui no versículo 7, na parte B, uma frase que nos faz lembrar o dia de hoje, esta semana. Versículo 7 do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, você pode novamente ler comigo. Livrem-se do fermento velho, já falamos muito sobre isso, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Paulo então diz: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Versículo 8: por isso celebremos a festa, não com fermento velho, não com fermento velho. Levante-se, por favor, diga para o teu irmão: vamos celebrar a festa com fermento novo, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Levante a mão sobre o teu irmão, declare isso: tudo se faz novo em sua vida, porque Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluias! Cristo é o Cordeiro de Deus, que nos diz, pela boca do próprio Paulo, à igreja de Gálatas, à igreja de Romanos, perdoe-me, aonde habitou o pecado, superabundou. Sobejou, multiplicou a graça de Deus. A graça, o poder de Deus volta a valer em sua vida. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Se Jesus não morresse pela humanidade, o diabo com certeza iria festejar eternamente.